Boa noite a todos. Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, Lu. Ei, Marili, Boa Elisa, tudo noite. jóia? Boa noite. Tudo bem, e você? Graças a Deus, tudo jóia. E com vocês, como que estão aí as coisas? Que coisa boa. Então, vejamos Ana Luísa, Tailane, Bruna Laís, Cecília, Christian, Elci, Isadora, Marcela, Maria Elisa, Pamela, Rúbia, Sabrina, Tainara, Thalita, Thaís, Vitória. Bem, e o pessoal está entrando, deixa eu aqui admitir. Sejam bem-vindos todos, gente. Vamos aí para mais uma noite aí juntos, se Deus quiser. Bem, deixa eu compartilhar o material. Queria pedir a vocês o seguinte: eu sei que vocês conseguem admitir os colegas, eu vou deixar, tá? Para vocês admitirem. Qualquer dificuldade vocês me falam, tá certo? Que aí não fica toda hora interrompendo, né? Atrapalhando aí em termos do raciocínio, mas se precisar, vocês me avisem, que às vezes tem um colega doido precisando de entrar, e aí, né, eu aqui numa tentativa, eu consigo às vezes admitir o colega. Então, ficamos combinados assim. Vocês, qualquer dificuldade, é só me avisar. Deixa eu ver se está aparecendo. Deixa eu ver aqui. Para mim ainda não. Vocês estão vendo meu slide? Sim, tá na parte da live, né? Isso mesmo. É porque eu coloco aqui meu celular, engraçado. Só um minutinho. Não tá, não. Até deu uma travada aqui. Aí, deixa eu ver aqui. Aqui não travou geral. Ah, agora apareceu. Custou, mas foi. Que eu gosto, porque assim, de alguma forma, eu acompanho um pouco o que eu tô projetando para vocês, tá bom? Mas de qualquer forma, vocês sabem, se vocês perceberem que deu uma travada, vocês podem me falar que eu vejo o que está acontecendo, tá bom? Então é isso, estamos começando aqui a nossa live de hoje, né? Nosso conteúdo, a gente tem muita coisa aqui para poder falar, para conversar. São os avisos, vocês já sabem, os avisos da semana. Hoje, depois do intervalo, nós teremos a nossa atividade online, tá bom? Então, é a semelhança do que foi na primeira etapa, aquele tipo, né, de formulário que vocês respondem, a maioria responde de uma maneira muito tranquila, muito rápida, né? E eu vou disponibilizar para vocês depois do intervalo, tá certo? E lembrando a Professora, vocês... Oi, pode falar? tem um aluno que ele me pediu para avisar se tivesse atividade para mim te falar que ele não vai conseguir participar porque ele tá com um problema no olho hoje. Ah, Aí, tá. como que Tá. faz? Ok, Tentar Mariana, depois a gente vê depois? direitinho, tá bom? Então tá Eu bom. vejo direitinho, tá? Qual que é o Beleza. nome do seu colega? É Gustavo Guilherme Ah, Lana. é o Guilherme Lana. Tá, tudo bem. Tá? Depois ele faz atividade, tá bom? Beleza. Pode ficar Obrigada. sossegado. Não, de nada. Tranquilo, tá? Bem, e lembrando a vocês, semana que vem nós temos nossa aula prática, tá? Também no Campus de Timbiras. Para a gente agora já não é mais novidade, né? Porque a gente já teve aulas lá, mas de qualquer forma, só para reforçar, semana que vem, né? No dia eu encaminho aquele post costumeiro, só para dar aquela lembradinha básica a vocês e também em relação ao próprio local, tá bom? Bem, e com isso, né, a gente vai hoje também aqui dar continuidade ao nosso assunto, vocês vão ver. É um assunto que eu acho que é gostoso, porque interfere muito, né, no nosso dia a dia. Embora, né, a gente vai falar de inflamação, falar que o assunto é gostoso é complicado, mas eu acho que é gostoso sempre que eu vou lecionar para vocês um assunto que eu consigo fazer com que vocês assim se recordem, né, de um fato, conseguem visualizar
né, aquilo que eu estou falando, eu acho essa aula mais gostosa. É melhor do que aquele imaginário, né? Aquela suponha. Então, eu acho que isso, por mais que a gente não realmente, a gente peleja com o processo inflamatório, as nossas recordações não são necessariamente tão boas assim, mas a gente sabe contextualizar, a gente sabe, igual eu vou apresentar para vocês os sinais cardinais, né? Eu sei que vocês conseguem visualizar isso. Então, embora, né, a recordação não seja das melhores, e isso eu sei porque, né, lógico, a gente passa por isso e realmente não é prazeroso, mas de qualquer forma, são características teóricas que a gente consegue trazer para o nosso dia a dia. E diante disso, né, eu acho que estimula mais, consegue fazer com que a gente perceba mais aquela teoria, né? É óbvio que a gente coloca aqui assuntos muito maiores do que aquilo, do que uma inflamação, imagina, uma unha encravada, né? Muito além disso, mas dá para a gente contextualizar, né? Então, convido vocês aqui hoje para a gente poder trabalhar em relação a isso, né? Lembrando a vocês aqui, ó, do avaliar, né? Desde semana passada, desde segunda-feira, todas as minhas aulas eu coloco, porque é mesmo, sabe, gente? É um trabalho de formiguinha, esse trabalho de sensibilizar vocês a importância do avaliar, né? Aos meninos aí da biologia já sabem que a gente todo ano, no final, né, no segundo semestre, a gente vem com essa conversa de pedir a vocês para não deixar para a última hora, para realizar o avaliar, que é tão importante, né? A avaliação do curso. Então, eu venho aqui mais uma vez, tem feito isso, mas ela de novo, a Lu de novo, lembrando a vocês, lembrando inclusive, né, que quando a gente quer promover o nosso curso, a gente dá nota 9 ou 10, né, porque aí sim, eu estou dando uma nota que está validando o meu curso, que eu estou fazendo com que aquele meu curso seja reconhecido, né, então tá aí, eu tô lembrando vocês e vou lembrar vocês daqui a pouco de novo, tá bom? Bem, aqui eu convido a vocês a podermos conversar hoje dentro desse aspecto, né, de sistema imunológico, de defesa do nosso organismo. Nós vamos falar hoje de uma maneira um pouco mais específica sobre a inflamação, né? Como eu já comentei com vocês, sei que as nossas recordações não são as melhores, mas não são mesmo. Mas a gente consegue, né? A gente consegue, assim, ter ali no nosso dia a dia exemplos, quer seja eu ter acompanhado alguém, mas principalmente, não tem jeito, né? São situações que acontecem conosco, e eu tô até rindo aqui porque na hora que eu falo de inflamação, gente, eu me recordo, eu com unha encravada. Vocês não têm noção. O povo daqui de casa ria. É engraçado que é bom, né? Pimenta nos olhos, no olho alheio é sempre colírio mesmo. Mas até mancando, a pobre coitada aqui mancando, né? E eles me xingando, falando que eu cutuco muito, que eu, enfim. Mas eu também consegui resolver, né? Mas isso que a gente vai falar, tem hora que a gente não consegue resolver, não, e a gente precisa de ter ali atenção, alguém, né, que realmente possa atender e cuidar das nossas necessidades. Enfim, esse meu caso foi mais pitoresco e relativamente mais leve. Mas existem processos inflamatórios que são absolutamente, assim, sérios, né? Absolutamente passivos ali de terem complicações maiores. Então, a gente, embora, lógico, quando a gente fala dessa situação, eu tento contemporizar para você situações mais corriqueiras e mais leves, né? Mas a gente não pode de forma alguma esquecer dessas situações mais que realmente agridem mais, né? E que tem um potencial, inclusive, de características e perdas funcionais sérias, tá bom? Então, eu faço um convite a todos vocês, ó, a participar, a gente ter essa nossa conversa aqui.
que é importante. Essa imagem, eu acho que ela, eu sempre gosto, eu estampo ela, na hora que a gente vai falar de inflamação. Mas, ao mesmo tempo, isso como exemplo, né? Porque aqui, muitas das vezes, vocês ficam caladinhos aí do outro lado. Né? A gente tem que, assim, que provocar muito para vocês falarem. Mas quando a gente projeta isso na sala, tem gente que vira assim para mim e fala assim, professor, o que é isso? Né? Olha só, isso daqui são os olhos de uma pessoa. Olha, tô pegando meu pote, né? São os olhos de uma pessoa. Aqui é a sobrancelha. Ó, professora, sim, tá super edemasiado. A gente não tá conseguindo enxergar direito, né? A cavidade ocular, realmente, tá? Tem uma aparência que é de fato bem diferenciada daquilo que se você imaginasse, né? Pegar no semblante de uma pessoa e observá-la nos olhos. Mas essa característica aqui é clássica, né? De um processo inflamatório. O que é, e a gente vai destacar mais adiante, mas por que eu quero chamar a atenção de vocês em relação à imagem, né? Tem esse edema, né? É o inchaço, é o popular inchaço. Quando as pessoas falam assim, mas tá inchado, né? O nome apropriado, a gente pode estar é edemasiado, né? Tem acúmulo de líquido aí nesse ambiente. Ele tende a ficar mais vermelho, né? É mais chamativo. Bem, na hora que eu brinquei com vocês e falei que na hora que eu penso em inflamação, eu lembro dessa, meu bendito, da unha encravada, que não ficou um dedo, não, ficou uma coisa louca, como diz o povo daqui de casa. Realmente ficou muito demasiado e inclusive me causava uma certa dificuldade em calçar um sapato fechado, né? E não tinha condição. Eu precisava de sair, precisava trabalhar, precisava estar com vocês. Vocês imaginem, né? O que é sair com aquele dedo absolutamente saltitante, avermelhado, né? E confesso, doendo, que era uma loucura, né? Então, da mesma forma, acredito que aí vocês, no particular, tenham experiências diversas de processos inflamatórios, uma inflamação na garganta. Professora, mas lá eu não conseguia ver se estava necessariamente tão demasiado. Sim, a gente vai ver que, eventualmente, em situações de órgãos internos, a gente tem dificuldade de verificar determinadas características. O que acontece muito é a gente sentir dor, né? E é uma dor que tende a ser realmente um incômodo muito grande. Mas não precisa ir longe, às vezes a gente tem uma inflamação, né, relativamente menor, que às vezes até não incomoda tanto, mas as características que norteiam um processo inflamatório, a gente consegue perceber. E eu tenho certeza que vocês também vão se recordar em relação a isso. Então, realmente eu desejo que ninguém necessariamente tenha sentido tanto, né, prejuízo assim ao seu dia a dia por um processo inflamatório, mas o fato é, né, que todos nós de alguma forma temos aí na nossa memória essa situação. É isso que a gente vai ver, né? Inflamação é uma palavra que ela tem origem do grego, inflamare, né? E a gente até coloca aqui, significa isso em grego, né? Essa origem da palavra significa pegar fogo. Olha só daí dá para a gente ter essa noção, né? Do tanto que esse termo, ele não vem para a gente de indicativo. Se a origem da palavra pegar fogo, bem, é porque ali, né, é um processo intenso e que realmente vai ter uma vermelhidão, né, que é uma das características, e que isso no conjunto, né, realmente no conjunto da obra dá realmente uma derrubada muito grande no indivíduo. Diga, alguém quer falar? Pode falar. Ou é impressão minha? Pelo jeito, tá? Mas qualquer coisa podem comentar. E é isso,
processo inflamatório é uma reação do nosso organismo. E é uma reação complexa, porque ela não envolve, né, apenas um único detalhe. Ela envolve como uma resposta do nosso organismo, apresentando vários itens, né, que são mais ou menos possíveis de serem observados, de serem sentidos por nós, né? E ele é uma reação e que acarreta, né? A partir do momento que a gente tem micro-organismos, nós temos prejuízo às nossas células, tá? E nós teremos uma série de respostas. Respostas, inclusive, vasculares, né? Nós sabemos, já falamos do sangue, sabemos que o nosso organismo é composto por uma grande quantidade, né? Na verdade, são quilômetros de vasos sanguíneos. E essa reação, quando a gente fala uma reação vascular, e eu vou explicar a vocês daqui a pouco, é porque dentro, né, do sangue nós temos células de defesa. Então, faz sentido, né? Faz sentido, porque se alguma coisa não está legal, se esse momento inflamatório é realmente um momento do meu organismo que necessita, né? Está necessitando de ajuda frente a alguma coisa que não está legal, nada mais fácil esperar que essas células de defesa precisam ser recrutadas, né? Então, é justamente por isso que a gente, dentro desse contexto inflamatório, estamos aí na unidade 3, que a gente está falando sobre o sistema imunológico, né? Então, é isso que nós vamos verificar. E só para vocês entenderem o desenho, aqui ele vai aparecer na frente, mas aqui é quando a gente fala de inflamação, a gente fala literalmente dos sinais cardeais, né? Que eles envolvem sensação dolorosa, envolvem o que a gente fala de rubor, que é uma vermelhidão, né? Envolve edema, né? Envolve perda de função, tá? Então, assim, é um processo que ele realmente ele é muito intenso. Ele envolve vários pequenos detalhes e que vão ser possíveis de serem percebidos ali, tá? Então, aquele latejamento, sabe? Quando você fala assim, nossa, esse lugar eu machuquei, tá inflamado e tá latejando, né? É clássico disso. Então, a gente vai verificar isso daqui a pouco. E, de fato, essa imagenzinha daqui, ela é clássica, porque ela nos ajuda a entender a característica, né, de proteção do nosso organismo. Nosso dia a dia, a gente está sempre susceptível, né, a machucar. Um dia desse eu estava andando aqui no meu quintal, assim, do nada, simplesmente eu saí mancando, não sei o porquê mesmo. Sabe aquele fiapinho de madeira que estava aí no ambiente, acho que eu, né, no bater chinelo, literalmente, aquele fiapozinho de madeira, ele penetrou, né? Penetrou na sola do meu pé, e mais precisamente no dedo. Então, aquilo dali, no instante, de uma maneira geral, eu falei assim, gente, o que aconteceu? Não pisei em nada diferente, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque no nosso dia a dia são situações relativamente bobas, mas que possam penetrar na nossa pele, né? Com isso, dá uma sensação dolorosa e, eventualmente, né? E aí é que tá. Se uma situação, por menor que seja, não for tratada, não for retirada, e ali puder, inclusive, servir como porta de entrada de micro-organismos, né? Então, possa ser motivo que, a partir dessa situação, e o que eu estou colocando para vocês é justamente o seguinte: às vezes a gente não precisa de grandes motivos, mas de uma situação relativamente doméstica, pequena, mas que, se não for cuidada, né, possa se estender. E nesse estender, eu posso começar ali ter um foco inflamatório, tá? Então,
aqui, inclusive, chamando a atenção, né, que a partir do momento que eu tenho uma agressão tecidual, eu vou ter também um recrutamento de células de defesa para aquele local. A gente vai ver que esse recrutamento ele se dá através do que a gente chama de mediadores químicos, que são substâncias produzidas, inclusive, pelas próprias células do nosso organismo, do tecido. Deixa eu ver aqui, que eu tô vendo que é mensagem aqui da turma de vocês. O que é? Por que eu não consigo entrar? Ok. Deixa eu ver o que é. Gente, por que eu tô marcando e não consigo entrar? Ok. Aqui. Ah. É engraçado, sempre perguntam sobre esse link da aula. Ele é sempre o mesmo, né? E tá inclusive na descrição do grupo, tá, gente? Se vocês observarem aí no grupo de WhatsApp, se você clicar no grupo, tá aí. Ele é só clicar na descrição do grupo, tá bom? É sempre o mesmo. Então, não precisam ter maiores dificuldades, não. Bem, então é isso, né? Então existe essa liberação de mediadores químicos que começa a recrutar células de defesa para o local, né? Isso, vias normais, eventualmente possa ser resolvido. Mas como eu falei com vocês, há algumas situações que acabam se estendendo. Depende muito, né? Nem sempre a agressão tecidual é necessariamente tão pequena ou tão familiar assim. Às vezes a gente possa machucar, ter entrada, por exemplo, eu acabo machucando e eu acabo entrando em contato com aquela sujidade, né? Você imagine bem também uma situação bem pitoresca. Um indivíduo andando de bicicleta, né? Naquele entusiasmo todo ali na rua, e de repente cai, machuca, né? Pode esfoliar a pele, e ali, não só pela agressão física, mas vocês imaginem esse tecido entrando em contato, por exemplo, com aquele asfalto, aquele ambiente sujo, aquele ambiente que tem a presença de micro-organismos, né? Então, possa, a partir disso, desencadear um processo inflamatório, né? Hoje a gente deu o exemplo, porque também é muito clássico, grande parte de nós já tivemos inflamação na garganta, né? É um processo inflamatório, do qual a gente tem dificuldade na deglutição, né? Do qual a gente, na hora que a gente abre a boca ali para poder ver, tá com um vermelho, né? Uma vermelhidão intensa. A dificuldade de deglutição é até porque a amígdala, né? Ela aumenta o seu volume. Então, até mesmo na própria salivação, às vezes a gente já encontra uma certa dificuldade. Então, é uma série de situações que nos remete. Nesse processo, você provavelmente terá febre, né? Aquela sensação, aquele desconforto, aquele corpo ruim, né? Por quê? A febre gera esse desconforto, essa sensação dolorosa, essa sensação de corpo, né? Precisando de cama a todo momento. Então, são pequenos processos dos quais, muito provavelmente, a grande maioria de nós já passamos e que nos remete a experiências que a gente recorda como não muito prazerosas, né? O fato é que num processo inflamatório, o nosso organismo ele tenta reparar. Inclusive, a própria inflamação por si só, ela é uma resposta na tentativa de nos proteger, né? Por quê? É um indicativo de que alguma coisa está agredindo o meu organismo. Ou a presença de um micro-organismo, né? Ou, por exemplo, na hora que eu dei o exemplo de uma unha encravada, às vezes tem ali, né, algo que esteja agredindo tecidualmente, interno ali, até mesmo desenvolvimento, crescimento da estrutura da unha, interferindo naquele tecido subjacente, né? Ou seja, naquele ambiente lateral ali. Possa também dar mais pé, né? É algo que, mesmo em casa, a gente andando, a gente tem tanto contato
com o ambiente, que o próprio andar, né, a gente de alguma forma susceptibiliza ali um contato maior com o ambiente, a possibilidade de micro-organismos também. Então, é uma gama de situações que nos remete e que a gente consegue perceber que, de fato, isso não é uma situação tão difícil assim de acontecer, né? E aí, como eu chamei a atenção de vocês, mesmo sendo esse processo um processo de resposta, o nosso organismo tende, né, a tentar compensar, tentar recuperar, a fazer com que essa situação de agravo realmente ela não ocorra, que ela se resolva, inclusive havendo posteriormente um processo de cicatrização. Vocês vão ver, eu vou apresentar o processo inflamatório propriamente dito e depois a gente vai falar de reparo. Até não vou me estender muito para não ser repetitiva em relação a coisas que a gente já falou na primeira etapa, tá bom? A gente vai ter oportunidade de recordar alguns dados importantes também, né? Como eu falei com vocês, o processo, a inflamação, ela nada mais é do que uma resposta. Ela é um mecanismo de defesa. É óbvio, né? Eu não gosto, as minhas recordações, processos inflamatórios não são prazerosos, mas de qualquer forma, é aquilo que, inclusive, eu acho que eu já tive a oportunidade de conversar com vocês, né? De fato, sensação dolorosa, ninguém quer ter, ninguém gosta, mas ela é importante. Porque a partir do momento que você tem a capacidade de perceber que alguma coisa não esteja legal no seu organismo, você tem a oportunidade de cuidar. E é isso que o processo inflamatório usa como elemento base, né? Ele está tentando, inclusive, neutralizar aquilo que esteja danificando, que esteja lesionando aquela região, aquele local. É importante, embora eu dê aqui às vezes exemplos que possam ser mais corriqueiros no nosso dia a dia, nós temos processos inflamatórios no nosso corpo como um todo, em órgãos internos, né? Que possam, inclusive, isso ser absolutamente sérios e que a gente precisa. Aí eu vou ver determinadas características da inflamação? Não, eu não vou ver, mas eu com certeza eu vou sentir, né? Aqui alguma coisa não está legal comigo, principalmente por a característica de febre, sensação dolorosa, né? Principalmente. O fato é que, né, como eu falei com vocês, a inflamação é uma oportunidade. Eu concordo, né? Isso é fato. É uma oportunidade de que eu perceba que alguma coisa não esteja legal, mas, né? E que a partir dessa observação eu vou correr atrás. Só, se não tem alguma coisa que não esteja legal comigo, o que eu posso fazer, né? Será que existe algum micro-organismo no meu corpo? Será que é uma bactéria? Será que eu preciso tomar um remédio? Será que é um antibiótico? E que, na verdade, é óbvio, né? Essa análise quem faz não somos nós. Essa análise quem faz é o médico. Porque aí, diante dessas situações, o que a gente precisa fazer? Procurar uma atenção médica, né? Ele que vai ter o potencial real de avaliação, se necessário for até solicitar exames, né? Para ampliar o diagnóstico e que ele possa ser assertivo. Eu falo assim, porque embora a gente use muito de exemplos domésticos, dos quais eventualmente a gente até consiga remediar ali, mas existem processos inflamatórios que, como eu falei com vocês, que a gente realmente não consegue ter uma identificação e que a gente precisa realmente de uma atenção médica, né? Mas por que a gente está falando disso? Embora a inflamação e até mesmo essa tentativa de reparo, de cicatrização sejam mecanismos de defesa do nosso organismo, eles potencialmente possam ser prejudiciais. Às vezes, o processo inflamatório exacerbado, ele possa também ser prejudicial ao nosso corpo. Como, por exemplo, hipersensibilidade. Tem pessoas que apresentam uma hipersensibilidade
frente a alguns agentes que eventualmente poderiam não ser necessariamente tão nocivos, né? Mas o nosso organismo reage tão fortemente que aí acaba que a resposta do meu corpo, ela acaba sendo muito danosa, né? Outra situação, por exemplo, na situação de placa de ateroma, né, possam sim, eventualmente promover danos à vascularização e ter uma resposta que vem ainda prejudicar ainda mais, né, o nosso organismo. Então, são situações das quais a gente vai ter oportunidade aqui de citar, de verificar direitinho e que às vezes possam ocorrer de serem tão abundantes, uma resposta tão, né, tão séria ali, uma resposta montada tão fortemente pelo meu organismo, que acaba também sendo prejudicial. O muito importante que a gente tem que observar é que a gente precisa de um equilíbrio, né? Nosso organismo é uma questão de equilíbrio. Eu preciso de identificar, eu preciso de uma resposta, mas os extremos, né? Os extremos realmente acabam sendo muito danosos ao nosso organismo. Aqui é quando eu apresento para vocês aqueles sinais cardinais que eu mencionei anteriormente da inflamação, que são os 5 elementos, né? Bem, a gente vai perceber, quando a gente fala de calor aqui, mencionando aquele aumento da temperatura, por exemplo, a febre, né? É clássico. Por exemplo, aqui uma situação, né, de um dedo inflamado, em que a gente percebe, lógico, aqui eu não consigo transmitir a vocês que esse dedo está quente, mas acredito também que não seja muito difícil de vocês imaginarem ou recordarem que um local com essas características, se você colocar a mão, você vai perceber que está quente, né? Então, esse calor, aumento de temperatura, literalmente essa situação que a gente denomina de febre, né? O rubor, o que significa rubor? Rubor é uma vermelhidão. Olhem, percebam que esse dedo, ele tá com uma coloração alterada. Ele tende a estar mais avermelhado. Lembram a origem da palavra grega inflamare, que significa pegar fogo, né? Uma coisa em chamas. Olha só, algo quente, né? E bem tenso. Então, é essa febre, essa vermelhidão que a gente está mencionando. Então, a gente menciona, a gente cita, e vocês, por exemplo, na hora que pegarem algum texto a esse respeito, vocês vão entrar em contato com a palavra rubor, tá? Tumor, né? Aqui você vai ter uma situação de edema, né? O local fica aumentado, tá? Aumentado em termos de volume, acréscimo acúmulo de líquido naquele local. Então, é algo, né, que é característico do processo inflamatório, de você perceber ali naquele local essa alteração. Aqui, inclusive, eu acho que é perceptível para vocês, né? Que esse dedo, ele tá edemasiado. Inclusive, viu, gente, é uma característica, quando o local tende a estar edemasiado, ele tende a ficar mais brilhante. Inclusive, de imagem, é muito clássico isso, né? Fica um tecido mais brilhante, mais chamativo, tá? Além, obviamente, que ganha em volume. Sensação dolorosa, né? Essa é uma das mais fáceis a gente recordar, porque realmente incomoda muito, né? E perda de função. Então, são 5, né? Literalmente, que a gente tem febre, vermelhidão, edema, sensação dolorosa e perda de função. Ah, professora, esse dedo? Tanto é que quando a gente tem, né, esse processo inflamatório, assim, você não pode nem encostar, né? Eu não comentei com vocês dessa minha lembrança, eu estava até mancando na época, né? O povo daqui de casa rindo, meu menino, anda direito, mãe. Foi só meu filho, tá doendo, né? Tá incomodando.
realmente incomoda tanto que você não acaba não utilizando adequadamente aquele órgão, aquela estrutura. Vocês imaginem isso acontecendo em órgãos internos, tendo a possibilidade de perda de função, perda da capacidade, né, daquele órgão de trabalhar adequadamente. Então, tem um prejuízo muito grande, né, à nossa estrutura corporal. Realmente, eu até coloco aqui, eu já falei anteriormente, nem sempre a gente consegue observar esses 5 sinais cardinais, principalmente levando-se em consideração quando se trata de órgãos internos. Porque aí eu não estou vendo, né? Eu não vou ter oportunidade de ver esse edema, não vou ter oportunidade de ver o rubor. Normalmente, o que a gente tende a acontecer é sentir, né, uma sensação dolorosa, um desconforto, uma febre, interfere no nosso organismo, a gente fica mais prostrado, né? Mas a gente muitas das vezes não consegue ver nessa plenitude, a não ser que seja em órgãos externos, né? Eu comentei com vocês hoje no iniciozinho, falei assim, olha, quando tem uma agressão, eu terei um recrutamento de células para esse local, né? Que é o iniciozinho ali da reação do nosso organismo na tentativa de defesa. O que faz, de fato, ter o recrutamento de células para o local? Por exemplo, o que faz esse local inflamado estar tão vermelho? É porque você tem um acréscimo de fluxo sanguíneo para aquele local. Isso que a gente vai ver, né? A partir do momento que tem algo não muito adequado ao nosso organismo, e isso é identificado, nós montamos um mecanismo de defesa, de recrutamento. Aumenta o fluxo de sangue para aquele local. Haverá o que a gente chama de uma vasodilatação, né? Porque os vasos estão ali, afinal de contas, o nosso organismo precisa da presença de vasos sanguíneos dispersos pelo nosso corpo como um todo, porque ele está levando oxigênio e nutrientes para todas as células. Agora, num momento como esse, onde é necessário muito além do que oxigênio e nutrientes, agora eu preciso, né? Lembra o que a gente falou anteriormente? Daquelas células de defesa funcionando como verdadeiros soldados, né? Para proteger aquele local. Se existe um motivo, precisa dessas células para defesa, né? Então, isso que a gente vai observar. E isso provoca aquele rubor, né? Ou seja, a vermelhidão, né? Então, isso é muito característico, isso faz, associado a isso, a gente vai observar também acréscimo aqui de proteínas vindas do plasma, né? Que é aquela parte aquosa do nosso sangue. Então, tem uma transformação, um recrutamento para esse local, né? Luciano, isso daí vai acontecer sempre? Não, isso tende a parar, né? A tendência é essa, que ela tende a parar. E quando é que o processo inflamatório acaba? Quando, porventura, aquilo que está agredindo seja eliminado, né? Ou seja, retirado. Houve uma agressão, houve um prejuízo tecidual, teve ali a presença de micro-organismos, mas aí, imagina, foi retirado agente nocivo, tratou-se o local, né, com limpeza, asepsia, tá cuidando, aí o organismo tem condições de realmente se recuperar. Agora, por isso que é tão importante, né? Como eu falei com vocês inicialmente, embora a gente tente atenuar esse assunto, levando em consideração situações mais pitorescas no nosso dia a dia, se a gente imaginar um processo inflamatório que se estenda muito, como a gente vai ver, né? Tem inflamação que a gente fala que é um processo inflamatório crônico, ou seja, é algo que dura muito tempo, que isso possa ser absolutamente danoso ao funcionamento orgânico. Porque, além de tudo, gera perda de função, né? E danos, muitas das vezes, até mesmo irreparáveis àquele local que está com processo inflamatório por muito tempo.
Então, por isso que é muito importante a gente destacar, a gente chamar a atenção, né? De que não dá para a gente colocar absolutamente todas as situações, todos os exemplos numa única, né? Num único balaio. Não, né? Há situações que possam ser administradas de uma maneira mais tranquila e, eventualmente, há situações que precisam de uma atenção muito, né, muito assertiva para interferir e acabar logo com aquela situação. E vale também até mesmo o cuidado de até mesmo essas situações corriqueiras, como eu mencionei para vocês, né? Como, por exemplo, uma unha encravada. Mas se não resolver, se você, na verdade, não tiver uma atenção com aquela situação, a gente corre o risco, né? De ter prejuízo vascular, de ter prejuízo tecidual tão sério, a ponto de se estender, né, em problemas, enfim, e se tornar até uma situação mais séria de futuro. Então, tudo, né, quando se trata de organismo, de corpo humano, a gente tem que ter um cuidado redobrado, né? Que até mesmo situações relativamente pequenas possam se estender de tal forma e se tornar né, um problemão de futuro. Processo inflamatório, é isso que eu estou falando com vocês. Reparem que eu mencionei que é muito importante a gente, uma vez um processo inflamatório, que ele seja identificado, que ele seja tratado. Porque caso contrário, ele possa, né, durar por muitos anos. E aí se tornar o que a gente denomina de um processo inflamatório crônico. Então é isso que a gente tem. Na inflamação, ela tem duas perspectivas. Uma que é aquela inflamação que está acontecendo, algo, né? Aquela lesão que está promovendo uma reação do meu organismo, mas que é algo mais rápido, né? Aquele momento auge, onde eu percebo aquela situação dolorosa intensa, onde as transformações estão acontecendo naquele momento, é o que a gente chama de inflamação aguda. É algo que tem uma duração relativamente curta, né? Que dura horas ou até mesmo alguns dias, né? Mas que precisam ser resolvidos. Mas se porventura esse processo inflamatório que iniciou-se, todo o processo inflamatório inicia-se e passa pela fase aguda. Mas quando ele não se resolve? Quando porventura, às vezes até mesmo órgãos internos, eu não estava sentindo bem, mas eu achei que não era nada, eu pus a culpa, né, ao meu estresse, eu pus a culpa porque eu estou muito cansada e tô protelando, tô deixando. Não, não vou no médico agora não, tô tomando os medicamentos aqui, o que é muito errado, né? E a gente sabe que particularmente a população brasileira culturalmente tem o uso, né, de medicamentos que não tenham sido prescritos por médicos, né? Enfim, mas a gente sabe que isso acontece. É errado, mas a gente precisa de pontuar. Não adianta a gente pôr panos quentes em relação a isso. A gente tem que saber que, infelizmente, isso é uma prática muito comum. E isso potencializa um dano ainda maior. Por quê? Eu acabo não tendo oportunidade de cortar o mal, né? Literalmente o mal pela raiz. Eu não tenho oportunidade de cuidar daquele processo inflamatório enquanto ele ainda estava numa fase inicial. Então a coisa se estende. Ai, professora, mas eu vou ficar passando mal assim direto? Não. Às vezes você possa até sentir um desconforto, mas aquela intensidade clássica do processo inflamatório, vocês vão ver que ela tende a diminuir com o tempo. Não significa que foi resolvido, mas significa que o dano está ali acontecendo, né? A pequenas doses. E aí a gente chama de um processo inflamatório crônico, onde agora eu já tenho um período inflamatório de longa duração, onde eu já percebo a passagem de semanas
até mesmo, gente, situações de meses ou anos. Existem processos inflamatórios que duram anos no organismo do indivíduo, tá? Isso é muito sério. Então, a gente precisa identificar isso, a gente precisa... Isso existe? Isso existe, né? Por exemplo, é muito clássico, às vezes, ter processos inflamatórios, por exemplo, no fígado. Fígado é conhecido nitidamente como um órgão silencioso. O que isso significa? É um órgão que é agredido, mas que ele não necessariamente a gente consegue, às vezes, tão facilmente perceber, né, alterações. Ele vai sofrendo sozinho, sofrendo calado, né? E é como a gente acha que tá tudo bem, vida que segue, né? Ou às vezes pequenos sinais que eu não identifico, mas aí na hora que porventura a gente entra num processo, qualquer que seja de identificação, e tem a identificação daquele processo inflamatório crônico, eu já tenho perda, muitas das vezes irreparável, não consigo voltar atrás, eu não consigo simplesmente fazer um tratamento e voltar ao estado de normalidade, né? Às vezes eu preciso de carregar para o resto da vida a consequência de uma perda de parte do órgão, de perda de função, né? Então é interessante isso. É porque nem tudo é tão simples assim, né? Aqui, eu já falei com vocês anteriormente, só está em maior proporção para identificar isso, né? E principalmente para chamar a atenção. Olha, nesse desenho, o que o autor está colocando aqui para gente? Esses pontinhos azuis estão indicando como se fossem aqueles mediadores químicos que eu falei com vocês, né? Que são produzidos e liberados pelo nosso organismo para estimular com que células de defesa que estejam passando pelos vasos sanguíneos ali na proximidade possam, né, ser direcionados para aquele local. Tá? Vocês vão ver esses mediadores químicos. Existem uns clássicos que acredito que vocês já ouviram falar, como por exemplo, histamina, né? Deixa eu ver aqui. Não consegui ver a loja. Ok, Micaela. Mas daqui a pouco, tá? Eu vou colocar vou mandar para vocês o link da atividade depois do intervalo. Aí ela faz depois também. Bem, então é isso, né? Tá aqui, ó, histamina, eles identificando isso, né? Que é muito importante a gente ter essa percepção, porque né? Como é que o meu organismo consegue perceber que esse local precisa de uma atenção diferenciada, né? Como é que há esse recrutamento de células de defesa? Só para lembrar vocês, quando eu falo células de defesa, eu estou mencionando aqueles leucócitos. Lembra daquele quadro que vocês fizeram de células do sangue? Então, leucócitos ou glóbulos brancos, né? Então, são eles que virão para esse ambiente. Aqui, né, onde eu menciono algumas características que eu já até falei anteriormente para vocês. O processo inflamatório agudo é aquele que se caracteriza por uma curta duração. É aquilo logo do início do processo inflamatório, né? É uma resposta rápida a um agente nocivo, né? Encarregado, que é o responsável por estimular, né, esses mediadores que vão recrutar células de defesa para o local. Então, é como se fosse realmente, né, de repente, ó, um chamado. Esse local está precisando de defesa, está precisando de proteção, né? As principais alterações, em virtude dessa liberação, né, desses mediadores químicos, além, como eu falei de vocês, esse recrutamento de células de defesa, nós temos vasodilatação, como eu mencionei anteriormente também, né, que é essa alteração no calibre vascular. Inclusive, isso ajuda e facilita a passagem das células de defesa. Alteração na microcirculação, né? Ou seja, aquela vascularização que está ali, inclusive de estrutura de vasos capilares, que são aqueles mais fininhos do nosso organismo, né?
Então, inclusive, ajudando a justificar, como eu falei com vocês, esse rubor, né? Que é clássico aqui nesse ambiente inflamatório. E a emigração de leucócitos, ou seja, a levada de células de defesa, né, através dessa vascularização aumentada para o local. Ok. Sim, Litilene, está no nosso cronograma, eu avisei aqui semana passada e hoje no iniciozinho da aula, tá? Então tem atividade sim. Vou disponibilizar depois do intervalo, tá bom? Tá, joia, obrigada, Lu. É De só para nada. confirmar mesmo. Obrigada. Tem sim, tá? Não atrasei. Obrigada. Sem problema, Lidilene. É importante, porque por isso que eu sempre gosto de dar os avisozinhos, porque eventualmente, né? Tem gente que às vezes é tanta coisa que acaba né, passando despercebido. Mas, Não, é ótimo os Professora. avisos, Luciene. Né? Ótimo, ótimo. Ajuda Oi, muito mesmo. Ok, Obrigada. Lidilene. Diga, tem mais alguém querendo falar? Aproveitando que estão tirando. A Mariana, Ei, Mariana, pode de falar, novo. Mariana. Aproveitando que tem alguém que a Ediane tirou dúvida, Aham. a gente ficou com dúvida se vai ter aula prática, né? Porque a gente teve aula prática semana passada. Sim, Aí eu vai acho que você ter. comentou que vai ter semana que vem, Também, de novo. de novo, Ah, tá? sim. É porque a Ah, gente não viu no cronograma, mas então tem mesmo, né? Na quarta. mas tá sim, tá? E vai ter, sabe por quê? Que aula prática a gente agenda de acordo com a disponibilidade do laboratório. Então, nem A gente ficou sempre, com dúvida mesmo. tá? Então tem sim, tá bom? Semana que bom. vem, dia 3, aula prática, lá na Timbiras. E nós teremos novamente. Eu sei que a gente teve. Semana passada a gente estava na aula prática, daqui uma semana estaremos, se Deus quiser, mas é porque. Né, principalmente em função disso, eu preciso de pegar ali, a gente manda os agendamentos, e aí eles colocam, né, agendam para gente de acordo com a disponibilidade do laboratório, tá bom? Aí vocês vão ver, a gente vai né, nós estaremos lá e nós daremos continuidade aqui, tá bom? Tá Sem bom. problema nenhum. Qualquer coisa, viu, gente? É até muito, muito importante isso. Qualquer dúvida, podem perguntar. Porque não pode ficar, né, na dúvida e diante da dúvida, às vezes, perder a oportunidade de uma atividade que tem um valor de ponto, né? Perder a oportunidade de organização em função mesmo porque não lembrava que ia ter prática, porque, lógico, acaba precisando ter uma organização, né? Eu sei disso. Afinal de contas, uma coisa é ter aula online, outra coisa é estar ali no laboratório, estar na unidade de Timbiras. Então, qualquer dúvida, podem perguntar. Importante, né? E a melhor pergunta que se faz é para o professor, né? Porque aí a gente consegue lhe tirar as dúvidas e resolver. Ainda mais quando se trata de uma disciplina que tem muita gente, né? Então não tem problema não, precisa ter acanhamento não. Vão perguntar. Por isso até que eu gosto de responder, igual que eu fico de olho no WhatsApp da turma, na hora que eu estou dando aula, por exemplo, dos outros WhatsApps das outras turmas, eu, logicamente, nesse momento, depois eu respondo. Mas a turma que eu estou dando aula, porque às vezes é algo, né, que eu possa resolver e que é importante. E eu gosto de falar para todos, porque às vezes tem um que teve a coragem de perguntar, mas é uma dúvida de vários, tá bom? Bem, mais alguma dúvida? Querem perguntar mais alguma coisa? Professor, eu quero perguntar uma coisa assim. Pode falar. Eu sou o Lucas, exatamente. Identifiquei até pela voz. Ó, Lucas, tô Não, bem. Diga, tá bem, sim. Lucas. Então, é uma resposta, na verdade é uma pergunta, na verdade, desde o início da aula que você falou, e eu estou guardando essa pergunta para ver se você não responde Guarda ela. não. Pode falar. Então, a questão da hipersensibilidade que a senhora falou, né? A hipersensibilidade é nada mais nada menos do que anafilaxia, não é? Ou não? A anafilaxia é um tipo de hipersensibilidade.
Nem todas necessariamente. Como eu vou mostrar para vocês, tem hipersensibilidade grau 1, 2, 3 e 4. Ou seja, de diferentes motivos, tá? A anafilaxia, ela é sim uma hipersensibilidade. A pessoa tem uma resposta, o organismo monta uma resposta absolutamente forte, né? Às vezes, por exemplo, frente ao medicamento, à picada, né, de um inseto, aquilo que não teria necessariamente um potencial, se a gente for imaginar, é lógico que uma picada de uma cobra, de um escorpião, ele por si consegue montar no meu organismo vários prejuízos, né? Vários danos. Mas você imagina, tem gente que tem uma resposta anafilática frente à picada de uma abelha, que é dolorosa, que incomoda sim, mas em si não teria o potencial, vias normais, de promover tantos danos ao organismo, né? Então, essa resposta exacerbada, que inclusive, né, possa gerar no indivíduo até risco de morte, né? Eu vou aqui contextualizar falando assim, eu lembrei, tem um primo do meu marido que ele é absolutamente alérgico a camarão, né? E assim, a gente particularmente a família como um todo adora fazer muqueca, colocar. E quem tem alergia, né? Quem tem reação alérgica ao camarão, às vezes o fato de fazer a comida numa panela que já teve um cozimento ali de um fruto do mar, de um camarão, ele já tem uma reação, né? E é tão danoso. Teve uma vez que ele foi num restaurante que ele realmente entrou no processo com dificuldade respiratória. Então, essa resposta exacerbada, como, né, uma anafilaxia, ela possa ser absolutamente muito danosa, séria, e possa até gerar uma situação de óbito. Ela é sim, mas o importante, Lucas, é que a gente não pode generalizar, porque a hipersensibilidade, ela possa ser, né, variada e devida, inclusive, a outros fatores, tá bom? Entendi, professora. Então, a anafilaxia não é necessariamente um tipo de inflamação, né? Não. Ok, Ela não é entendi. uma inflamação. Ela é uma resposta muito contundente, né? Muito forte. A resposta é mais forte do que aquilo que aconteceu. Então, não quer dizer que ela foi provocada por um processo inflamatório. Não. Não, entendi. Muito A obrigado, gente ainda vai professor. falar, eu vou Ótimo. explicar melhor a hipersensibilidade na frente. Mas só para você ter uma noção aqui em relação à sua pergunta, tá bom? Muito obrigado, professor. De nada, Lucas. Professor, Bem, oi, mais uma diga. pergunta. Pode falar. A pergunta da Bruna, ela tá sem áudio e pediu para me perguntar. Então, eu tô vendo aqui que o dela que tá aceso. E quem tá me perguntando, deixa eu ver. Eu não tô É a conseguindo. Mariana. Diga, Mariana. Fala, Mariana. Ela perguntou assim, por que na inflamação crônica os remédios não surtem efeitos após certo tempo de uso constante? Bem, o que a gente vai ver? Inflamação crônica, aí você tem que avaliar, né? Aqui a gente está falando de uma maneira geral, mas, por exemplo, uma inflamação crônica depende muito do local. E como eu falei com vocês, com uma inflamação crônica, que aí quando a gente fala crônica, eu já estou colocando de uma maneira geral aquele processo inflamatório que já está há muito tempo. Mas esse muito tempo significa muitos meses ou às vezes até muitos anos. Isso significa que aquele local, o tecido onde iniciou-se a inflamação, ele já possa estar tão comprometido, ele já houve ali tantas alterações que ele já perde a função completamente. E que muitas vezes não vai agora resolver a medicação. A medicação ela não vai resolver, ela não vai ser um motivo
de tirar aquele dano. Aquele dano é irreparável. Vou mostrar daqui a pouco para vocês em termos de imagem. Deixa eu ver, eu acho que aqui eu vou alterar muito. Então, por isso que eu não vou, senão eu acho que mais eu vou complicar do que ajudar. Vocês vão ver que é como se o tecido, né, ele perdesse essa característica. Ele fosse substituído, por exemplo, por muito tecido conjuntivo, ou seja, é como se eu tirasse os elementos, as células funcionais daquele local, substituísse por outras, que não conseguem mais ter função. Então, por isso que o medicamento em si, um processo de inflamação crônica, ele não consegue reparar, né? Ele não vai mais reparar. O que é importante avaliar ali no local, né? Isso não significa que então não tem nada a resolver. Bem, depende do local, depende do tanto de alteração que já foi provocado, né? Porque na hora que eu falo crônico, é variável, né? A gente está generalizando. Quanto tempo é esse muito que a gente está falando, né? Realmente são muitos anos. Então, por isso que aí entram aí as possibilidades, que embora a gente fale de uma maneira geral, às vezes você pode falar assim, mas o meu pai estava num processo inflamatório que falaram que era crônico, mas conseguiu, professora, identificou, já estava crônico, mas identificou, tratou e resolveu, né? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, essa sutileza, de que a gente está falando aqui, ó, en passant, a gente está falando de uma maneira geral para a gente entender o que significa. E mesmo porque, logicamente, que cada caso, né? Por exemplo, cada paciente, ele tem ali um histórico, ele tem uma situação que é única dele. Então, de uma maneira geral, no processo inflamatório crônico, o cuidado, né? O tratamento, o processo de recuperação, ele possa ser o mais variado possível, inclusive a pessoa ter que conviver com prejuízos de fato e às vezes para o resto da vida, em virtude daqueles danos que aí o processo inflamatório crônico promoveu. Tá? E aí, por isso que determinados medicamentos, né, não adianta mais, ele não vai fazer mais efeito. Muitas das vezes, até mesmo o agente que promoveu o início daquele processo inflamatório, às vezes não necessariamente ele esteja ali mais. Né? O que acontece é o que? O dano tecidual que promoveu. Aquele resto. Vou fazer uma comparação aqui bem grosseira, mas só para vocês entenderem. Sabe aquele final de festa? Né? Na hora que você olha que tudo que tinha acontecido já aconteceu, mas você dá aquele final de festa, você vê aquela bagunça, tudo fora do local, tudo, só que nem sempre, né? É chegar e pôr no lugar certo. Às vezes tem coisas que estragaram, que quebraram, né? E às vezes eu não consigo necessariamente voltar àquele estado inicial. Que estado inicial? Estado de saúde, de normalidade, do órgão estar funcionando de uma maneira adequada, tá bom? Bem, mais alguma coisa? O que eu acho, eu sempre quando eu coloco essa imagem, e eu gosto muito dela, porque ela é muito chamativa, ela incomoda, só de ver incomoda, né? Só de ver, às vezes tem aluno que fala assim, nossa, professor, eu tô sentindo dor para essa pessoa. Ela nos remete a essa sensação de desconforto, né? E ela é clássica, reparem, a gente consegue perceber ali o rubor, a gente consegue perceber o edema, a gente consegue... eu não consigo perceber febre, mas não é difícil a gente imaginar, né? A perda de função, coitado desse indivíduo, deve estar com uma dificuldade tremenda ali de caminhar. Então, assim, é muito chamativo. Dá para vocês perceberem um tanto que um processo inflamatório agudo, ele realmente interfere na vascularização. Essa tonalidade, essa observação, né? Clássica dessa imagem deva-se a essas alterações vasculares, né? Esse aumento de fluxo sanguíneo para essa região. E deve ser aqui, ó. Esse aqui é um desenho esquemático, logicamente. Nós temos aqui um desenho
de vasos sanguíneos, né? Aqui vasos arteriais, aqui são os capilares que a gente fala, que são os vasos, né, mais finos e delicados que a gente tem na nossa estrutura corporal, e depois nós temos os vasos venosos. Aqui, o que eu chamo a atenção de vocês? Mesmo para o desenho propriamente dito, pela espessura aqui dos vasos, né? Reparem que embaixo, esses vasos estão mais calibrosos, eles estão mais espessos, né? É isso que a gente fala, promove uma vasodilatação, ou seja, esses vasos ficam dilatados, o volume, né, de sangue ele é aumentado e o próprio calibre, né, desses vasos ele realmente é aumentado. E isso que gera aquela observação, por exemplo, como a gente está vendo aqui. Eu não consigo visualizar o que está acontecendo dentro do vaso sanguíneo do pé desse indivíduo, mas em compensação eu consigo perceber, e a gente sabe através de pesquisas e estudos, que ali o que está ocorrendo é uma alteração vascular à semelhança do que a gente fala aqui, né? Inclusive, se vocês também perceberem uma outra coisinha aqui no desenho, aqui em cima a gente tem a representação de células de defesa. Reparem como que na imagem abaixo ela não está aumentada. Eu tenho uma quantidade muito maior de células aqui, né? Porque realmente eles são recrutados. Edema né, como eu falei com vocês, é popularmente conhecido como inchaço, e ele é facilmente perceptível. Aqui, o que essa pessoa está fazendo, ó, é que quando a gente segura, tá? Faz uma leve pressão sobre aquele local que você julga estar demasiado, se você, né, você faz uma pressão e tira. Se estiver demasiado, ele fica com uma marca, a marca do seu dedo ali. Ele custa a recuperar. Então, é fácil, né, nesse sentido de observar que está aí demasiado. Além, lógico, quando você, principalmente, é título de comparação, né, como aqui no caso, quando você tem um membro inferior, você compara um membro com o outro, você consegue perceber o tanto que às vezes está demasiado, está com recrutamento maior de líquido para aquela região, quando comparado ao outro que está saudável, né? Olhem, as imagens que eu queria mostrar para vocês, elas estão chegando. Porque agora eu vou mostrar para vocês o processo inflamatório crônico, que é aquele que demora mais, aquele que se prolongou mais, né? Bem, como eu falei, pela pergunta da Bruna, com o passar do tempo, e esse passar do tempo possa variar, né? De meses a anos, lembra que eu falei, ó, às vezes existem danos celulares, né? Que compõem aquele órgão, que faz com que haja uma substituição de uma célula por outra, né? Inclusive até uma tentativa do organismo ali de se defender. E o que acontece? É como se o organismo tentasse regenerar, tentasse promover uma cicatrização naquele local onde iniciou-se com uma inflamação aguda. Com isso, a gente tem deposição de tecido conjuntivo e que é muito clássico, acredito que você já tenha ouvido falar de fibrose, né? Órgão fibrosado, que é essa deposição de tecido conjuntivo. E aqui, ó, é um corte histológico, tá? Que a gente está observando, em que, o que é corte histológico? Pegou um tecido, né? Processou para microscopia, então agora a gente está vendo uma foto, isso aqui é realmente algo real, onde eu tenho um acúmulo de tecido, né? Inclusive é muito comum num processo inflamatório crônico, e normalmente isso se dá, viu, gente, em órgãos internos, porque externamente, muito provavelmente, a gente não vai conseguir, diante de um processo inflamatório, na hora que ele se estende, você vai procurar atenção, vai cuidar, e a tendência, né, que ele não passe por esse outro patamar de cronicidade. Então, como isso é muito comum, mais comum em órgãos internos, a gente não percebe, a gente não vê,
né? Mas o organismo tá ali, coitado, sofrendo, né? E com essa resposta, essa adição de tecido conjuntivo, essa deposição de células que não são aquelas células originais do órgão e, consequentemente, perde função. É muito clássico, por exemplo, de um processo inflamatório crônico em situações de tuberculose, né? Indivíduos que venham ter doenças autoimunes. Então, o organismo, ele acaba, né, promovendo esse tipo de reação. E aqui, olhem, reparem aqui, que é um infiltrado inflamatório, né? Você vai tendo uma grande presença de células que vão, inclusive, formando o que a gente chama de granuloma. Se vocês observarem nas imagens de uma maneira geral, esse acúmulo de células nesses locais, elas vão formando ambientes mais circulares. É acúmulo de célula, tá? Por isso que a gente fala granuloma, grânulos, né? Vão formando conjuntos de células. Então, tem inclusive esse formato mais circular, tá? E aqui, inclusive, também, além de presença de tecido conjuntivo, também tem presença de células de defesa, né? Que estão ali, que acabam sendo recrutados para esse local, tá? Olhem só, que eu acabei de falar com vocês. Eu coloquei aqui, um corte histológico, uma foto, é real, né? E aqui até um esquemazinho para vocês perceberem, tá? Isso daqui é um granuloma, é essa estrutura. Não tem algo delimitando certinho a estrutura circular, mas eu acho que dá para vocês perceberem, né? Dá para a gente acompanhar aqui, onde eu consigo, isso aqui aconteceu diante da micobactéria, né? Da tuberculose. Deixa eu ver aqui se aí não quer abrir. Não consigo ver aqui, não. Mostrou que chegou mensagem. Enfim, deixa, tem hora que ele não abre. Mas aqui, reparem, aí você pode me perguntar, Luciene, mas o que isso significa? Ter esse conjunto de células formando esse granuloma, o que isso propriamente significa? Significa, deixa eu ver aqui. Isso. Significa o seguinte, que esse localzinho aqui não tem células, né? Do órgão que sejam funcionais. Então, este órgão, vocês imaginem, isso daqui sendo encontrado em grande quantidade no determinado órgão, ele perde função. E aí, né, perde função. Eu não tenho como falar qual é a função, depende do órgão, né? Mas todos são importantes. Nosso organismo, para ser saudável, para a gente realmente ter saúde, um bom funcionamento orgânico, todos os órgãos são importantes. Então, a partir do momento que eles vão tendo esse agravo, né, esse prejuízo tecidual e funcional, significa que eu estou tendo prejuízo à minha saúde. Aqui é um resuminho em relação ao que a gente já falou. Houve uma lesão por vários motivos, né? Situações vastas que podem levar a um processo inflamatório. Todo processo inflamatório inicia-se como uma inflamação aguda. Muitas vezes, grande parte das vezes, esse processo inflamatório vai ser tratado, vai ser resolvido, né? E aí, cuidado e vida que segue, né? Quantos processos inflamatórios que a gente teve e que hoje em dia a gente até lembra, mas não deixou nem necessariamente marcas, né? Há algumas situações que sim, eu consigo perceber que houve uma cicatrização, houve, né, uma deposição, inclusive, de tecido conjuntivo. Deixou uma marquinha ali, uma cicatriz, mas ele acabou sendo resolvido. Agora, existem processos inflamatórios, como a gente acabou de ver, que ao invés dele passar por esse processo de cuidado e de resolução, ele não é resolvido. Acaba que essa inflamação aguda possa progredir, né? Ou seja, ela não é tratada, ela não é cuidada,
ela progride, a gente observa várias alterações teciduais naquele local. Muitas vezes, essa progressão, ela ocorre em função da não identificação daquele processo inflamatório, do não tratamento daquele processo inflamatório, aqueles agentes, né? Por exemplo, aqueles micro-organismos que, porventura, iniciaram a inflamação, eles podem persistir por um tempo, né? E aí promove danos vasculares irreparáveis também, né? Alteração naquelas células, substituição da célula, daquele órgão, por tecido conjuntivo, que é o que a gente chama de fibrose, né? Então, são processos, que é aquilo que eu falei com vocês. Isso daqui são possibilidades, são caminhos. O que vai acontecer, a gente não tem como necessariamente falar, vai seguir esse caminho. Não. O que a gente, na verdade, pode falar é o seguinte: diante de qualquer processo inflamatório, procure uma atenção médica, tente verificar o que está acontecendo e trate, né? Vamos sempre evitar cair para esse lado da cronicidade. Ah, professora, mas você falou que quando tem um processo inflamatório crônico, o indivíduo não necessariamente vai ficar sentindo febre por anos, né? Não necessariamente vai ficar sentindo dor por anos. É uma característica daqueles sinais cardinais, eles são mais perceptivos, mais evidentes na fase aguda. Depois eles realmente, né, o organismo ali de tal forma meio que se adapta a esse processo de alteração tecidual, só que essa alteração tecidual ela vai persistir. E aí esses danos, embora sejam silenciosos, eles são muito nocivos, porque, como eu falei com vocês, a gente cai na possibilidade de perda, né, de partes daquele órgão, que ele vai deixar de ser funcional, tá? Aqui um exemplo, né? Herpes labial. Quem tem, sabe que o iniciozinho, né? Tem ali um local, o local fica bem avermelhado, incomoda, né? A gente sente aquele ambientezinho ali, né? Inclusive a gente percebe que aquele local, né, está ali reagindo, a gente sente uma certa queimação no local, né? Fica edemasiado, fica com rubor, é mais chamativo, né? E até possa ter início de formação de bolhas, tá? Essa é uma fase aguda do processo. E com o passar do tempo, né? Aqui no caso, mais em relação a dias, a gente vai percebendo que aquele local das bolhas vai formando uma crosta, né? Ele nada mais é do que o nosso organismo tentando se recuperar, tentando reagir, né, no processo de cicatrização. Nesse momento, embora a gente tenha a presença dessas crostas, desse processo de cicatrização, a gente percebe que tem a tendência do edema ir diminuindo, né? Enfim, é algo que ainda é chamativo, principalmente porque na região da cavidade oral, qualquer detalhezinho aqui chama atenção, né? Mas ele vai ficando, teoricamente, até um pouco mais discreto, porque vai deixando de ficar tão vermelho, vai deixando de ter edema. O que é chamativo nesse momento realmente são essas crostas, que significam, né, a resposta, a tentativa do organismo de promover a cicatrização, tá? Como eu falei com vocês, aqueles mediadores inflamatórios que são recrutados no início de uma inflamação, são mediadores, até eu falei assim, ó, com certeza já ouviram falar em histamina, né? Ela aqui. A histamina é um dos principais mediadores químicos da inflamação. É o único não, tem a serotonina e tem as aminas vasoativas também. Mas ela é a mais clássica, de uma maneira geral, a grande maioria desses mediadores químicos são montados, são liberados através de histaminas, tá?
Aqui, chamando a atenção de vocês, inclusive quem é alérgico, é porque tem grande produção de histamina, né? Às vezes, seu organismo pode reconhecer, por exemplo, como um agente nocivo, um grão de pólen. Pode agir, reconhecer como agente nocivo algo, né? Uma poeira, né? Por quê? A pessoa é alérgica, seu organismo reconhece esses agentes diversos como se fossem corpos estranhos, algo que você realmente responde de uma maneira intensa, né? Então, tem uma grande produção de histamina. Tanto é que, se vocês observarem os antialérgicos, a gente fala que eles são anti-histamínicos, tá? Porque eles vão frear a liberação desse mediador químico, tá? É a histamina, quando o indivíduo está no processo, né, alérgico e realmente ali com grande produção e liberação de histamina, ele tende a ter uma frequência cardíaca maior, né, sentir que os batimentos estão mais intensos, batimentos cardíacos, que é o que a gente chama de taquicardia, né, diminuição do calibre dos brônquios, bronquíolos, então é muito comum as pessoas também às vezes sentirem dificuldade respiratória, tá? Aumento de manchas pelo corpo, que a histamina promove isso. Então, ela é muito clássica, né? Como eu falei com vocês, em situações de reação alérgica também. E para combater isso, a gente utiliza os antihistamínicos, né? Que são vários, eventualmente aí em termos de mercado, né? Sempre, como a gente fala, né? Fundamental, qualquer uso de medicamento tem que ser por indicação médica, né? A gente coloca aqui para a gente ter uma noção, afinal de contas, a gente, dentro dessa perspectiva de sistema imune, entender como o nosso organismo funciona e reage, né? É importante que a gente tenha essas noções, mas ninguém vai tomar medicamento ou indicar o medicamento para alguém, que a gente não tem realmente essa, de forma alguma, podemos fazer isso, né? Como eu falei com vocês, esses mediadores químicos, né, eles tendem a promover alteração vascular. Eles ajudam também, né, aquela transmissão dos sinais dolorosos, colaboram para que o nosso organismo, no contexto das terminações nervosas, né, sejam ativados. Eles estão presentes, esses mediadores, eles estão presentes no sistema nervoso central e também estão presentes no trato gastrointestinal. Então, isso é importante porque, inclusive, interfere, né? Muito comum também a gente ter interferências no trato gastrointestinal diante dessas situações. Aqui, só para indicar, né? Acho que desenho tem hora que fala muito melhor para a gente. O tanto que, eventualmente, essa situação de mediadores químicos possam colaborar, né, para a liberação, para a saída dessas células de defesa do ambiente vascular e serem recrutados para o local onde tem a necessidade daquela resposta do nosso organismo, né? Então, isso aqui é fundamental. E aqui o que a gente falou, até uma pergunta do Lucas, a respeito de hipersensibilidade. É lógico que a gente precisa que o nosso organismo responda. Agora, há situações que ele responde de uma maneira muito mais forte do que necessariamente precisaria, né? Então, a hipersensibilidade, o próprio termo já nos indica isso, né? Hiper é aquilo que é muito, uma grande sensibilidade. Então, uma sensibilidade muito exacerbada, muito forte, exagerada, frente a algumas situações que, eventualmente, né, acaba que muitas vezes a resposta exagerada prejudica mais do que aquele agente agressor propriamente dito, né? Como eu dei o exemplo, picada de um inseto, uma formiga, por exemplo. Tem gente que tem uma hipersensibilidade, né? Poxa, vai incomodar? Incomoda, sim, né? Mas em si não passaria, né, de um desconforto. Mas tem pessoas que respondem de uma maneira intensa. Então, é essa hipersensibilidade. E como eu falei para o Lucas,
a hipersensibilidade ela possa ser classificada, né? Como eu falei, hipersensibilidade grau 1, 2, 3 e 4, né? E aqui eu vou citando para vocês. Vocês vão perceber que a gente até consegue identificar no nosso dia a dia, às vezes, ou por conhecer situações, indivíduos que respondem dessa forma, né? Essa hipersensibilidade, né? A hipersensibilidade de grau 1 é justamente quando aí essas situações de inalação medicamentosa, né? Eu acabei entrando em contato ali com um medicamento do qual às vezes eu não meu organismo, né, super sensível frente àquela composição química, realmente contato, né, ali com a pele, que é o que a gente falou dessa resposta anafilática, né, essa anafilaxia mencionada pelo Lucas. Então, a hipersensibilidade do grau do tipo 1, por exemplo. A hipersensibilidade do tipo 2, ela é mediada por anticorpos. Ela ocorre mais ou menos 5 a 8 horas após o contato com o antígeno, né? E isso, na verdade, possa ser pequenas situações ali do dia a dia que a pessoa tende a responder, né? De uma maneira relativamente um pouco mais tardia. Por quê? Decorridos 5 a 8 horas, a reação anafilática, ela ocorre naquele momento. Eu fui picado pelo inseto, eu acabei fazendo ingesta de um alimento que eu tenho alergia, né? Então, a hipersensibilidade grau 1 é uma hipersensibilidade mais rápida, é uma resposta que o meu organismo monta de uma maneira muito rápida. A do grau 2, ela leva um período, né, maior, cerca de algumas horas, aqui até cerca de 8 horas, depois do contato com aquilo que o meu organismo reconhece, né, como não adequado. Isso tende a ocorrer, como, por exemplo, no caso de transfusões sanguíneas, né, incompatíveis. Semana passada mesmo a gente estava falando sobre isso lá na nossa aula em relação à incompatibilidade, né? Afinal de contas, nós temos aí os diferentes tipos sanguíneos e a gente viu que nós temos anticorpos, né? Que eventualmente ali possam combater, né? Justamente os aglutinogênios que estejam ali presentes na estrutura externa das nossas hemácias. Então, de repente, se eu entrar em contato, se eu receber uma transfusão de um sangue que não seja compatível ao meu, eu possa vir a ter uma hipersensibilidade do grau 2, tá? A hipersensibilidade do grau 3, ela é muito clássica para algumas patologias, né? Como dengue, febre amarela, sarampo, até falo cachumba, né? Animais peçonhentos. Essa hipersensibilidade do tipo 3, ela tem um período dela ter, né, a sua manifestação variável. Tanto a partir mais ou menos de 3 horas do ocorrido, do contato, né, com aquele agente, até cerca de 10 horas posteriormente, né? Então, é importante, é muito interessante, de uma maneira geral, as pessoas que já saibam que são, né, tem uma hipersensibilidade a algum agente, enfim, que às vezes diante, né, já sabe, eu falo assim, eu sem querer, eu entrei em contato com algo que eu sei, né, que possa me causar algum mal, né, que eu tenha reação, tenha supersensibilidade. Então, é importante que a pessoa já saiba disso e, eventualmente, né, ela às vezes até possa já procurar uma atenção médica a ponto de reparar, né, não passar necessariamente pelos desconfortos. Esses indivíduos, eles tendem a ter manifestações clínicas clássicas, que são manchas avermelhadas pela pele, edema, aqui, até aqui nesse desenhozinho, aquilo que eu falei com vocês na hora que eu falei de edema, né? Que é quando eu faço uma pressão, né? Uma pressão naquele órgão que está demasiado, e na hora que eu tiro a mão, eu percebo, né? Que ficou ali a marca, né? Então, aqui é bom que dá para vocês perceberem. Na hipersensibilidade do grau 3, ela pode gerar necrose.
inclusive é o tipo de hipersensibilidade, até para contextualizar, não sei se vocês se recordam, na primeira etapa, quando eu mostrei para vocês, a gente falou de morte celular, eu falei de necrose, apoptose, e aí, na necrose, vinham aquelas imagens, né, que normalmente impacta aqueles membros necrosados, né? Não sei se você se recorda de uma imagem em particular que eu falei assim com vocês, olha, essa foto eu sei que é diante de uma picada de uma aranha, né? Peçonhenta, e que começou a ter necrose, né? Aqui, clássico, é uma hipersensibilidade do grau 3, promove necrose, né? Em virtude da picada de uma aranha venenosa, tá? Professora, Oi, pode falar? a Tainá aqui. Oi, Em Tainá. relação, tudo jóia? Joia. Em relação à hipersensibilidade do choque anafilático, por exemplo, pessoas que nunca apresentaram uma alergia a camarão, a frutos do mar, amendoim, por exemplo, mesmo em exames, né, que é aplicado o iodo e tende até a falecer às vezes. O que acontece com essas pessoas que nunca tinham essa manifestação e tem ali na hora? Acontece o seguinte, quando a gente fala de hipersensibilidade, de reação alérgica, não significa que o fato de você não ter hoje, você nunca vai ter. Muito pelo contrário. Eles até falam, de uma maneira geral, que do ponto de vista de reação do nosso organismo, com o passar do tempo, né? Afinal de contas, a gente vai entrando em contato com uma série de situações, de substâncias, enfim, que a gente possa, sim, desenvolver. Às vezes até muito em função de que você possa ficar um período de tempo. Isso acontece muito com a gente, né? Às vezes eu tenho um período que, por exemplo, leite. Período que eu me alimento muito de leite, depois eu passo, né? Muito mais raro. Então, quando eu volto a ter um contato com aquele leite, às vezes o meu organismo meio que reage e me mostra uma certa sensibilidade que eu não tinha antes, tá? A tendência é que nessas situações o indivíduo não necessariamente venha a ter um choque anafilático, né? Por exemplo, igual você mencionou em relação por exemplo, a camarão. Possa ser que a pessoa comece a demonstrar uma sensibilidade, algum desconforto por algo que ela não tinha. Mas a tendência, principalmente se não for em grandes dosagens, o grande problema é isso, que às vezes também o que potencializa muito nesse caso é que a pessoa não sabia que ela agora começava a ter essa sensibilidade e de repente entrou em contato em grande proporção, né? Mas a tendência, Taida, é que embora isso que você falou é super possível mesmo, todos nós, né? O fato de eu não ser alérgico ao algo não significa que daqui 5, 10 anos eu não possa eventualmente vir a ter. Mas a tendência é que, mesmo que eu venha a ter uma manifestação alérgica, frente a isso que eu não tinha antes, que não venha a ser tão reativo assim, a ponto, né, de promover ali um choque anafilático, um potencial, inclusive, de morte. Embora a gente sempre tem que ter cuidado, porque na hora que a gente fala de organismo, embora não seja esperado, né, às vezes possa acontecer com um ou outro caso. A gente nunca tem, quando se fala de o corpo humano, nada é 100%. A gente fala aquilo que normalmente é o mais esperado, que normalmente acontece. Fora da curva, sempre às vezes existem casos, mas às vezes isso não era esperado nem, por exemplo, nem pelo médico propriamente dito, né? Nem ele imaginava. Contrastados, né? Por exemplo, que tem que ser injetar o iodo e tudo mais. E ali, o que também deveria ser nesses casos, Tainá, é fazer pequenos testes antes. Porque para ver se a pessoa vai ter algum desconforto. Porque diante de pequenos desconfortos que a pessoa possa sentir, né? Se eu fizer um teste antes, evita, como eu comentei com você agora,
a superexposição. Então, na hora que, no caso, né, de injetar, às vezes eu preciso de injetar um contraste para a realização de um diagnóstico, por exemplo, né, exame diagnóstico. É sempre importante até mesmo poder fazer um teste anteriormente, né? Para não injetar, para não expor aquela pessoa. Eles têm como reverter também, né? Mas esses cuidados, eles são sempre muito importantes, tá bom? Agora, a gente tem que ter cuidado, que coisas novas podem acontecer mesmo, tá? Sirleide, sua mão está estendida, você quer perguntar alguma coisa? Pode falar. Sim, professora, tudo bem? Joia! Deixa eu te perguntar. Ah, bacana. Deixa eu te perguntar. É mais uma pergunta, na verdade, mas Nossa. deixa eu tentar elaborar bem. Sobre o edema, quando o edema ele é por hipersensibilidade, ele é positivo ou negativo? Positivo, eu não entendi a sua pergunta. Positivo ou negativo, como assim? Não entendi, Sirleide. Positivo ou negativo, se é bom ou ruim? Sirleide? Gente, vocês estão ouvindo? Oi, caiu aqui. Oi, perdão, Sirleide. Caiu, mas você eu já voltei. Desculpa. Tá ótimo, então tá bom. Deixa eu te Eu perguntar. estava perguntando. Se é positivo ou negativo, se é bom ou ruim? Não, eu estou dizendo assim, tem uma classificação, não sei se é essa palavra, de cacifo positivo negativo. Sabe quando o edema ele se aperta, deixa uma marca? Assim? Sim, que é Tem um clássico de edema que edema. ele não deixa. Isso, tem um edema que ele não deixa marca, né? Quando mas você aperta. Sim, mas isso não entende, ele possa acontecer isso que a gente está falando aqui. Sempre tem fora de curva. Mas na grande maioria ele deixa essa marca. Agora, sinceramente, quanto a essa classificação, Sirleide, eu não me recordo, não. Posso até procurar, ver e te falar depois. Eu prefiro, então, não. Realmente eu não me recordo. Tá bom? Não, sem problema. Aí a outra questão era até relacionada a isso. Se esse edema, quando ele deixa marca, ele é mais grave ou mais crônico do que quando ele não deixa marca. A grande maioria, Cirleide, quando, por exemplo, é clássico, se você pega uma pessoa com uma alteração, né, vascular, normalmente isso também, quando a gente fala dessa alteração vascular, lembrando-se que refere-se a vasos sanguíneos e também a vasos linfáticos, né, onde a gente tem ali circulação de plasma, enfim. Então, grande parte, no dia a dia, quando a gente fala de edema, ele tende a deixar essa marca. Tá? Porque, inclusive, é uma das características que de visualização, de anamnese dentro de uma clínica, se observa. Agora, isso não significa que venham ter maiores ou menores prejuízos internos. O edema, ele precisa ser identificado e ser realmente retirado aquele motivo que está levantando aquele edema, porque esse acúmulo de líquido, ele possa interferir também tecidualmente, naquele tecido que está ali naquele ambiente, naquela vizinhança. Então, a partir do momento que você permite esse excesso de líquido, né, você interfere nas características daquelas células, podendo também gerar prejuízo funcional a essas células, gerando agravo, perda celular e uma extensão maior. Ok? Sim, Sirleide. Acho que ela caiu de novo. Mais alguém quer mais alguma pergunta? Ô, professor Luciane, eu tenho. Vinícius aqui. Diga. Oi, diga, Vinícius, tá joia? Tudo jóia, e você? Aqui, eu cheguei um pouco atrasado na aula, então não sei se por acaso você chegou a falar isso. Mas na parte da hipersensibilidade, se a pessoa foi exposta àquele agente ali
por mais vezes, maior quantidade, isso pode ser adaptativo em alguma dos tipos da hipersensibilidade? O indivíduo que apresenta hipersensibilidade, ele tende a manter-se com esse grau de reação. Agora, quando você fala disso, a gente lembra muito do potencial que a gente tem, né? Que é ter alergia de uma maneira geral, né? Então, a alergia, ela tem o potencial de ser variável ao longo da nossa vida. É muito clássico, às vezes você tem uma alergia na infância, e isso, com o passar do tempo, diante da sua exposição frente àquele antígeno, né? Aquilo que, na verdade, seu organismo reconhece como corpo estranho, como não próprio, isso tende a fazer com que você vá, no mínimo, diminuindo aquele grau de reação. Mas isso não significa, Vinícius, que seja necessariamente obrigatório, que em todos os indivíduos você vai apresentar esse mesmo tipo de resposta. Isso também é variável. Então, a tendência é que a nossa exposição faz com que aconteça isso que você falou. De alguma forma, a gente meio que adapta, reconhece, e a nossa resposta seja pelo menos um pouco mais sutil, né? Menos agressiva. Mas nem necessariamente. Tem pessoas que vão manter-se alérgicos a uma determinada substância ao resto da vida. Ah, tá, entendi, sim. Porque eu pensei nisso tendo em vista gerações, sabe? Se for olhar a evolução, né? Então, aí eu pensei que isso poderia se aplicar também a alergias, a temperatura, a tudo, né? Sim, sim. Bem que seria bom nesse processo evolutivo, viu, Vinícius? Mas essa não é uma situação que necessariamente vai acontecer, não. Mesmo porque a cada novo indivíduo, a gente acaba realmente precisando ter o nosso histórico, né? Entrar em contato com o meio, né? Por isso é muito importante. A gente sempre tenta preservar. Vamos imaginar uma criança, um bebê, né? Acabou de nascer. Então, ele é um ser que vai entrar em contato com tudo pela primeira vez, né? É lógico que eu vou tentar proteger ao máximo a minha criança, mas não dá para também mantê-la numa redoma e não deixar ela brincar um pouquinho ali no chão, né? Não vou deixar ela ficar ali no chão lá da rua, mas ela se entrar em contato associado ao fato do que é o finalzinho aqui do nosso assunto, que é a vacinação. Ao fato de que ela vai entrando em contato ali no dia a dia, entrando em contato com situações do nosso dia a dia. E com a vacinação, né, o sistema imunológico dela vai sendo montado e ela vai entrando em contato com agentes, né, que tende a fazer, porque a grande verdade, gente, que no nosso dia a dia a gente entra em contato com uma gama, inclusive de micro-organismos, que são, na sua grande maioria, não patogênicos, mas que às vezes, diante de um momento, de uma fase da nossa vida, diminuição da resposta imunológica, enfim, a gente possa até desencadear algum processo infeccioso, né? Então, o que é importante, eu acho que isso dá para vocês perceberem, que este assunto é um assunto muito amplo e que por mais que a gente fale, que conheça alguma teoria a esse respeito, né, nessa somatória de aprendizado que a gente vai tendo sobre o sistema imunológico, existem lacunas e que você fala, mas ela fala, possa ter variação sim, afinal de contas eu também posso responder diferentemente de vocês. Só para resumir e contextualizar, vocês devem ter ouvido falar aí nessa época de Covid, né? Tem pessoas que eles realmente imaginaram que eventualmente tiveram uma forma mais forte da doença, às vezes até evoluíram para óbito, muito em função da maneira como o organismo dele reagia, né? Reagiu frente a esse vírus. Então, infelizmente, a gente não tem uma resposta montada, padrão, 100%, onde a gente sempre coloca e que não tem nada que possa extrapolar ali as situações.
Gente, eu sei que a gente já evadiu o horário, inclusive, de intervalo. A gente vai dar o intervalo agora. Aí, na volta, a gente vai fazer a nossa atividade, tá bom? Beijão para vocês. Beijão, Lu. Até. Até 9, né? Isso, até as 21 horas, tá bom?